que você acha? Que a gente só tem benefícios tirando o açúcar ou que de repente a gente pode ter alguma reação que pode ser algo assim que não seja 100% benéfica para o nosso organismo? Então a gente convidou a nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela, está com a gente mais uma vez. Bem-vinda! Boa tarde, prazer tê-la aqui, para uma verdadeira aula. E a pergunta que eu faço: você sabe tudo que muda no seu organismo quando você retira o açúcar da sua vida, do seu corpo? Será que só tem benefícios? Será que pode acontecer alguma coisa? Vamos entender essa aula, né? E para começar, antes até de irmos em cada item, porque são vários itens que a gente vai entender, né? Que esse açúcar atua e tal, tanto beneficamente ou não, não sei, é surpresa. Mas primeiro, onde está o açúcar? A gente tem que aprender a reconhecer isso também no alimento, né, doutora? Nem sempre ele tá assim, ó, como este aqui, que é o açúcar refinado que a gente tem na nossa mesa. Não é só deste açúcar que a gente está falando. Essa forma aqui a gente reconhece bem depressa. Agora, onde está o açúcar? Então, vamos entender o que é o açúcar. O açúcar é um carboidrato, né? O carboidrato vira um açúcar. O açúcar é o nosso combustível. A gente precisa dele para viver. A gente movimenta nossos músculos, a gente pensa graças ao açúcar. O nosso cérebro funciona à base de glicose. O açúcar vira glicose. Glicose corre nos nossos sangues 24 horas por dia, em altas taxas e em baixas taxas. Aí é o legal a gente entender. Quando ela está alta, quando ela está baixa, o que a gente não pode fazer para acumular gordura, o que a gente pode fazer para o nosso cérebro funcionar bem. Ter sempre açúcar disponível numa pequena quantidade a ponto do nosso organismo funcionar bem. Da gente não ter fadiga, cansaço, por falta de energia. Certo. O que acontece? Muitas das pessoas têm dificuldade, acham que alimentos integrais têm pouco açúcar, têm pouco carboidrato. Lê do engano, eles também têm, só que a forma de distribuição é diferente. Então, quando a gente come um integral, as fibras ajudam que esse açúcar entre bem devagarinho na nossa corrente sanguínea. Aí a gente vai tendo tempo de gastar. Certo. Se somos atletas de alto impacto, alta performance, às vezes essa forma de açúcar não é ideal. A gente precisa de alguma coisa mais rápida, imediata, que entre imediatamente na nossa corrente sanguínea. Para quê? Para nos dar a energia que a gente precisa e a gente completar uma prova, fazer um exercício de autoestímulo. Então, por isso que a alimentação correta e a orientação de como consumir esse açúcar é muito importante. Perfeito. Diabéticos podem consumir açúcar? Açúcar de adição, porque os outros tipos de açúcar nos alimentos, eles consomem o dia inteiro. O açúcar está embutido em tudo. Um diabético tudo não para aqui na de comer mesa é uma fruta. Tudo é açúcar. E até outras coisas, uma fruta. Estou comendo fruta, estou bem. Você está ingerindo açúcar. Estou comendo uma abobrinha. A abobrinha é carboidrato, baixo índice glicêmico, mais carboidrato. O que é o famoso índice glicêmico? É a velocidade que esse carboidrato entra na nossa corrente sanguínea. Certo. Quanto mais rápido, pior. Quanto mais rápido, maior estímulo do pâncreas. O que é o pâncreas? É um pequeno órgão que produz as nossas enzimas digestivas e a insulina. A insulina é ótima na nossa vida, tanto é que quando essa insulina para de ser produzida, ela nos leva a um quadro de diabetes. Pode ser tipo 1, ser congênito, se a gente nasce com isso, ou pode ser tipo 2, que é adquirido com o tempo. Nosso pâncreas, ele tem uma produção limitada de insulina pela vida. Ele tem células que produzem essa insulina e elas vão desgastando e parando de funcionar. Então, para cada um, eu posso ter 80 anos de vida útil do meu pâncreas, eu posso ter 60 anos de vida útil do meu pâncreas. A nossa genética influencia muito nisso. Mas se a gente exagerar, o nosso pâncreas vai trabalhar em excesso. Entendi. E ele vai morrendo mais cedo e adiantando esse quadro de diabetes. Comemos, passa pelo intestino. Por que dá aquela leseirinha depois do almoço? Se a gente comer uma feijoada, por que a gente fica cansado? O nosso sangue sai do cérebro, dos órgãos importantes, e vai para o intestino, para pegar todo esse alimento.
Tá. Quando tem muita glicose no nosso intestino, ele chupa essa glicose e vai para nossas veias e corrente sanguínea. Já dá uma mensagem para o pâncreas que o pâncreas começa a trabalhar e jogar insulina. Tá. Glicose nas artérias e veias é tóxico, Carol. Machuca. Por isso que o diabético tem problemas de visão, problemas renais, por causa desse excesso de glicose na corrente sanguínea. Entrando essa insulina tira e manda a glicose para os nossos músculos. Tá. Então, essa glicose que não é consumida, ela é armazenada em forma de gordura. Por isso, aquela gordurinha de depósito. Quem come muito açúcar, a tendência é fazer mais gordura. Tá. Por isso que a gente engorda muito facilmente com açúcar. Só que quando você diz açúcar, é o que a gente está comentando. A gente está dizendo o excesso. Todos esses alimentos e não só esta forma que a gente encontra, que é o açúcar refinado, aquele que você acrescenta. Mas tudo aqui é açúcar. Tudo é açúcar. Se você comer muito pão, equivale a comer colheres de açúcar. Tudo isso vira energia. Energia é ruim? Não, desde que ela seja gasta. Desde que a gente consuma essa energia no nosso dia a dia. Por isso que carboidratos são mais eficientes no período da manhã e tarde. A gente tem tempo de gastar. Certo. Se a gente come carboidratos à noite, tudo bem que tem várias linhas de pensamento, que não tem nada provado, comprovado, mas se você come à noite, você não tem tanto tempo de gastar. Então, a probabilidade de se transformar em gordura é muito grande. É maior. Mas a minha pergunta é a seguinte, até pra gente ter uma ideia, antes de entrar aqui em tudo que o açúcar atua, né, e a pergunta que a gente vai falar já já, quando a gente retira do nosso organismo, ou mesmo, vamos usar assim, equilibra a quantidade necessária, porque tirar totalmente é impossível, senão a gente não tem energia. Sim. Mas vamos falar então num equilíbrio deste açúcar no organismo. Como é que a gente faz para entender um pouco, por exemplo, uma pessoa que tem aí um metabolismo, uma queima basal, né, que é aquele que está parado, está dormindo, quanto que você gasta sem fazer absolutamente nada, deitadinho e dormindo? Hoje é em torno de 1.200 calorias, pelo menos. Depende do seu grau de musculatura. Tá. Quem tem mais músculos gasta mais. Gasta mais. Tá. Por isso a nossa mudança de conceito hoje. Porque o que é emagrecer? É perder a gordura e transformar esse tecido em músculo. O músculo queima. Atletas podem queimar 3.000 calorias em repouso. Tá. Então, bastante, né? Esse é o tchan do momento. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser saudável e a gente vai poder comer melhor. Poder fazer um excesso ou outro e gastar ao mesmo tempo. Sem prejuízo. Sem prejuízo. Sem malefício para a nossa saúde. Tá. Então, às vezes, a gente fica se privando de muitas coisas. Ah, estou fazendo uma dieta super radical. Mas aí você está fazendo uma dieta super radical à base de frutas. Você faz altos picos glicêmicos. Em vez de você ganhar musculatura, você está ganhando gordura. Porque esse pico glicêmico está transformando todo esse açúcar. Mesmo que seja com poucas calorias e você veja que você está emagrecendo. Só que você não está ganhando e nem mantendo músculo. E nem mantendo músculo. Você está fazendo aquela barriguinha, você está fazendo aquele acúmulo de gordura visceral. Então, por isso que a dieta tem que ser muito balanceada. Perfeito. Por isso que o açúcar não é só o nosso grande vilão. O açúcar de adição é o nosso grande vilão, porque ele provoca os excessos. Ah, entendi. Então, a gente vai entender também com cada item que vai entrar aqui, mais ou menos esse equilíbrio. E eu quero te deixar uma perguntinha. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público, @VocêBonitaTV, que é justamente a seguinte. Vamos pensar, então, num metabolismo, aí numa queima calórica basal de mais ou menos 1.200, 1.300 calorias, que seria algo aí mais facilmente encontrado. Sim, né? Numa pessoa normal. Como é que a gente tem noção da quantidade deste amido, deste carboidrato que a gente pode comer estando em equilíbrio? Doutora, deixa uma pergunta importante, a gente vai começar com os nossos itens aqui na tela. Já já tem perguntinhas do público. Como é que a gente tem uma ideia da quantidade deste amido, desse carboidrato que a gente pode consumir, sabendo mais ou menos o quanto o nosso corpo gasta, né? Até por esse metabolismo, essa queima calórica basal, que é aquela que a gente não faz nada, mas a gente está gastando. Nutricionalmente falando, 60% da nossa ingesta tem que ser de carboidrato. Certo. Mais ou menos uns 30% de proteína e
o restinho de gordura. Certo. São as grandes fontes alimentares que a gente tem. Tá. Hoje em dia a gente cogita um pouco em diminuir um pouco esse carboidrato e aumentar um pouquinho a proteína para fazer esse balanço, principalmente em pessoas com diabetes. Tá. Ou pessoas que têm tendência a diabetes, acúmulo de gordura. Tá. Então é muito pessoal. Pessoas com insuficiência renal, a gente tem que tratar com muito cuidado, não pode ter um consumo elevado de proteína e assim vai. Então, mas mais ou menos isso. Só que a escolha do carboidrato é que é a grande chave dessa saída. A grande chave é a escolha do carboidrato, os horários que a gente consome esse carboidrato, como é a nossa vida ativa, porque hoje, eu estava num congresso agora esses dias e assim, o grande tchan da humanidade, o grande problema não são os alimentos. Os alimentos tendem a ficar cada vez mais industrializados por causa da população mundial. Isso a gente falando em grande escala. Tá? Lógico, a gente sempre vai procurar alimentos mais naturais, mas isso não é de acesso de todo mundo. O grande problema que a gente está enfrentando agora é o sedentarismo. São as pessoas que não se movimentam. Ah, mas eu faço atividade física 2 vezes por semana, 1 hora. São 2 horas. Teu dia tem pouco, 24, né? É muito pouco. Então a gente tem que se movimentar para poder comer melhor. Entendi. Para poder então, não comer. As escolhas estão erradas e a falta do movimento também. Também, é uma associação. Não adianta nada você fazer dieta só por boca. Você vai fazer um sacrifício muito grande e esse sacrifício depois não vai ser recompensado. Você tem que associar um pouquinho da dieta, da reeducação alimentar com um pouquinho da melhora da atividade física. Perfeito. Essa base vai nos dar subsídios para tratar melhor, trata com medicamento as compulsões mentais, que eu vou explicar agora, trata com medicamento a gordura, mas a gente precisa de uma base muito bem feita. A gente tem que tratar o mal pela raiz. Que é o aumento da atividade física. É o aumento da atividade física e a melhora da alimentação. Tá aí. Vamos para o nosso primeiro item, então? E claro, gente, isso é muito individual também, pelo peso, pela altura e pela atividade que cada um pratica, quando eu deixei a primeira pergunta. Na tela, então, você sabe o que acontece quando você para de comer açúcar? Olha lá, sua pele vai ficar melhor e com um aspecto mais jovem, sério? Não só a pele e não só o açúcar, mas o açúcar ele está envolvido, por exemplo, o chocolate, é muita gordura. O envelhecimento está muito relacionado com o que a gente come, com os aditivos químicos. Então, quando a gente come melhor, quando a gente diminui esse açúcar de adição, quando a gente diminui a obesidade, a gente melhora a pele. Entendi. Então, vale o convite. Vale o convite. Porque pele é pele, né, gente? Ela é pele, é única, é o órgão maior órgão do nosso corpo. E a beleza está muito relacionada com a pele, né? Entendi. A gente deixa isso passar batido, mas a gente sabe que o estereótipo de mulher bonita é aquela mulher com a pele linda. Além de tudo, é cartão de visitas, né, doutora? É cartão de visitas. Você pode estar toda vestida, mas a pele vai chegar sempre em primeiro lugar. Próximo, olha lá. Se a gente cortar o açúcar, então, suas noites de sono serão melhores? Ah, é? Então, o açúcar no entardecer, o nosso ciclo, a gente tem um ciclo circadiano. Sim. O nosso hormônio de crescimento, que é GH, que é muito procurado hoje em dia para rejuvenescimento, ele é produzido primordialmente à noite, ele começa seu ciclo à noite. E o feedback de compensação dele é pico de insulina. Quando a gente faz um pico grande de insulina, a gente bloqueia a produção desse hormônio. Do GH. Então, quem dorme melhor é uma pessoa que tem um dia produtivo. Deita e consegue relaxar. Grande parte dos hormônios influenciam muito nessa noite de sono. Pessoas com excesso de peso, que consomem muito açúcar, têm a apneia do sono, doença gravíssima e muito pouco diagnosticada. Então, se você tem dificuldade de respiração noturna, se seu companheiro diz que você engasga e ronca muito, e está acima do peso, é grave, aumenta muito o nosso risco de infarto. A apneia. A apneia. E pode estar diretamente ligado a esse consumo do açúcar também? Diretamente ligado ao consumo de açúcar e guarda de gordura. Porque o grande problema do açúcar, depois que ele sai da corrente sanguínea, ele não é problemático mais. Eu já tirei. A insulina resolveu esse problema. Entendi. O problema é ele em forma de gordura de guarda.
Entendi. Porque é uma cadeia, Carol. O açúcar ele é problemático enquanto ele está na nossa corrente sanguínea, mas o corpo é tão inteligente que a insulina resolve isso. E o esporte, o exercício também aumenta essa passagem do açúcar para dentro da célula. Certo. Dentro da célula, ele não é tóxico mais. Ele tá ali dando a energia que a célula precisa pra gente conseguir garantir mais saúde, né? Não Tudo. gastou, ele vira gordura. Aí entra o grande problema posterior do açúcar. Tá. Quando ele se estoca como gordura. Quando ele se estoca como gordura e principalmente quando ele se estoca em gordura visceral. Que é perigosíssimo. Que é perigosíssimo. Tá aí, gente. Então tá diretamente ligado a essa condição do sono. Então esse convite aí é de diminuir, a gente não tá falando da retirada, mas vamos falar em equilíbrio do consumo. Também pode ser aí um aliado no seu sono. Mas a gente tá falando carboidratos, né? Açúcar de adição não, esse aqui sobra. Nunca, esse aqui nunca. Esse sobra, né? Esses daqui a gente tá falando de equilíbrio. E esse daqui a gente tá falando que tem que ficar sem. Tentar evitar Tirar. ao máximo. Tá. É aquele assim, comer só um pouquinho para mudar o paladar. Depois a gente comenta isso também. Olha lá, mais uma na tela. Se a gente diminuir, então, tirar totalmente o açúcar refinado e controlar as outras fontes de carboidrato, sua memória ficará melhor. Eu já volto para você comentar essa parte. Que coisa, né? E a gente quer a cada dia melhorar essa questão também da memória, porque como atrapalha esquecer alguma coisa? Como atrapalha, você se perde. Eu vou explicar, essa é a parte mais legal da compulsão alimentar. A gente vai entrar na parte da compulsão e como o açúcar está nessa compulsão alimentar influenciando até a nossa memória. Então o açúcar está diretamente ligado à nossa memória? Uau! Também, tô aqui com um pequeno cérebrozinho para mostrar para vocês. O cérebro só funciona com glicose. Certo. Então, consumir carboidratos é fundamental para a gente ter memória, para a gente ter atitude cerebral, para a gente ter cognição, para ter aprendizado. Por isso que é tão importante a alimentação infantil. Por causa dos estímulos cerebrais. Tá, desde sempre. O cérebro ele é muito suscetível a estímulos. Drogas ilícitas estimulam muito o cérebro, assim como o açúcar. Só que, lógico, cada uma em um grau. Certo. Quando a gente sente, o cérebro está tristinho, a gente tem períodos de depressão, períodos de mal-estar, ele vai compensar com o alimento. Tá. Porque o alimento gera energia e bem-estar cerebral. Então, às vezes, isso é inconsciente, gente, mas vocês vão entender. Eu passei muito por isso e demorou muito para entender, mas quando a gente tem essa explicação, você vai se relacionar em casa. Você come feliz. Isso. Aí a reação do chocolate. Ai, Estímulo. que delícia. Que delícia. Depois, tristinho, comi, dá aquela baixada. Aí você quer comer de novo. Aí você tem aquela compulsão por comida que você não sabe, não é fome, você já comeu. E aí você fica feliz. Aí você come de novo, você tá feliz. E nisso as calorias estão sobrando. Aí depois a insulina chega na corrente sanguínea, tira o açúcar. Triste. Tá. Feliz. Triste. Às vezes você não tem a noção da felicidade e da tristeza, mas sim estímulos cerebrais. Tô com vontade de fazer alguma coisa, não tô mais. Entendi. Eu quero alguma coisa, você não sabe de onde vem. Não quero mais. Isso é a ação do açúcar, do carboidrato no cérebro. Como fazer uma dieta, como é difícil tirar esse estímulo, é químico. Que foi o que eu perguntei pra Carla, eu falei pra Carlinha Laje que estava há pouco na culinária comigo. E aí ela falou, eu quando tiro muito tempo e de vez o açúcar, eu passo mal. Eu tenho hipoglicemia, eu me sinto mal, tenho dor, ela falou dor de cabeça, enfim, que são esses sintomas da queda, como você falou, né? Que você vai pra baixo, fala, ai, e vem a dor de cabeça. É porque isso é um vício? É um vício, é uma necessidade química. É mais forte que a gente. Tem pessoas que lidam bem com isso, tem pessoas que não. Por isso o acompanhamento médico às vezes é preferido. Você faz dieta em casa, mas eu faço a primeira semana, segunda, terceira semana eu chuto o pau da barraca porque não deu certo. Eu tô desesperada, Porque eu tô desesperada. Não é culpa sua, gente. Não é incompetência, é uma doença. Entendi. Que tem que ser visto como doença e tem que ser tratado como doença. Tá. A gente trata, você vai conseguir sim
diminuir e colocar teu cérebro num ritmo que ele não precise tanto de picos de açúcar. E que você vai ficar bem. E que você vai ficar bem. Tá. Às vezes precisa de medicação? Não vou mentir, precisa. Eu sou uma prova viva disso. Períodos de muita agitação, que eu estou muito ansiosa, eu tenho que voltar a tomar remédio, estabilizador de humor. Para quê? Para eu não oscilar e correr no açúcar para me compensar. Eu sou gorda. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico, Tá. é mais forte que a gente. No momento que a gente assume isso, entende e quer ser tratado, a gente sai do lugar. Entendi. Porque tem gente também que fala assim, eu não vou tomar nada, isso é remédio. E muitas vezes a indicação é clara que a pessoa precisa de uma medicação para contornar o quadro, né? Não é para emagrecer. Uhum. É isso que eu quero dizer. É para equilibrar. É para equilibrar, para você conseguir tomar as medidas necessárias para que você venha a emagrecer. Entendi. É antes disso, sabe, Antes Carol? disso. Tá aí, linda explicação. E tem perguntinha do público. Vamos lá. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Tatá, obrigada. Minha filha de 3 anos quer comer doce todos os dias e percebo que ela fica mal-humorada quando não come. O que eu posso fazer? Quando entra no universo infantil é mais difícil, né? Porque como fazer as crianças entenderem que não é algo ótimo se o sabor é incrível, se te dá esse momento de prazer quando você está comendo, né? Não, e ainda criança, o estímulo cerebral é dobrado. As crianças se agitam muito com açúcar. O ideal, o que eu fiz para o meu filho e a linha que eu escolhi é não oferecer alimentos com adição de açúcar. Tá. Entendam bem, adição de açúcar. Pão tem açúcar, macarrão tem açúcar, fruta tem açúcar, mas chocolate tem adição de açúcar, açúcar refinado no suco, balas. Tem. A criança forma um paladar mais ou menos até 3, 4 anos. Tá. E ele já tem tendência a paladar adocicado porque o leite da mãe é adocicado. Ai, nunca tinha pensado nisso. Por isso que ele aceita mais frutinha. É verdade. O sal é diferente, é difícil. A introdução do sal tem que ser meio a meio com fruta. Então é um segundo passo. Eu nunca tinha pensado nisso, doutora. Então, quanto mais tempo você adiar, mais paladar diferente você está dando para o teu filho e mais escolhas ele poderá ter. Lógico, tem crianças que tendem mais para o açúcar, mas aí você tem que controlá-las para que isso não aconteça. Dar açúcar para a criança, ver criança girando, alucinando. O tempo todo. E tem que conseguir, né? É um negócio de... É muito difícil, mas a gente tem que ter um controle, é muito difícil. Não, você tem que criar metodologias que a pessoa... Ele pode até comer um açúcar de adição, mas ele tem que compensar com alguma coisa que diminui o fluxo dessa glicemia. Para não acumular, para não guardar célula de gordura para o futuro, para ser uma criança que tem uma dentição legal, que criança não escova o dente toda hora. E que comece com bons hábitos desde sempre. Sim, né? Tem que aprender chegar a na vida adulta vai ser mais fácil. Ó, tem mais perguntinha, doutora Bombando. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Carol, obrigada. Fiz a gastroplastia há 2 meses. Existe uma quantidade certa de açúcar para quem fez esse tipo de procedimento? O que seria a gastroplastia? Vamos entender. Trouxe aqui até o modelinho aqui do bonequinho. Gastroplastia. O que basicamente, existem vários tipos de cirurgia, mas basicamente a gente diminui o tamanho do estômago para causar uma saciedade precoce. Certo. Para que esse estômago expanda e você não quer comer mais e com isso você vai emagrecer. Mas lógico, é diferente da cirurgia de... A gastroplastia é cirurgia bariátrica. É o mesmo. Tá. Não, é uma cirurgia bariátrica que existem vários tipos. Que a gente, inclusive, já mostrou. Ok. Existe o nome técnico é gastroplastia. Então tá bom. Então gastroplastia é a bariátrica. Certo. Redutora. A gente reduz o tamanho do estômago. Então, tirando o estômago fica muito pequenininho e os açúcares e comida cai direto no intestino. Existem cirurgias que diminuem também o tamanho do intestino. Mas isso varia muito. Você tirando o estômago, o estômago é o órgão de digestão. A gente dilui os nutrientes para cair e ser melhores absorvidos no intestino. A gente vai depender somente do intestino. Daí vem aquela história, quem come muito açúcar tem dumping. É uma sensação de morte eminente. Açúcar caiu direto no intestino, sem uma melhor digestão. E a pessoa passa mal. Passa mal, taquicardia, sudorese, mal-estar. É temporário? Sim, até o organismo entender que aquela fuga de açúcar rápida para a corrente sanguínea vai
a baixar e vai melhorar. Entendi. Pode ter hipoglicemia de rebote, pode ter grandes outras coisas, Então, mas é basicamente isso. Quando ela pergunta do açúcar, é importante manter, sim, o controle desse açúcar. Sim. Quanto mais integral, melhor. Quanto menos açúcar e massa, porque a tendência é diminuir o consumo. Uma gastroplastia diminui o consumo de proteína, porque a pessoa não consegue comer tanto, e cair mais para os carboidratos, que são mais macinhos e mais fáceis de comer. Então, não, isso é errado. Por isso que o acompanhamento é tão delicado. Tão importante. E olha, tem mais alguns itens que eu convido a doutora para a gente contar. Numa próxima oportunidade, tem itens incríveis ainda, porque a gente pode desmembrar essa pauta de açúcar em muitas pautas. Mas essas primeiras que vocês ouviram, certamente já são aí consideradas um convite para a gente prestar mais atenção na alimentação, retirar o açúcar refinado, que é aquele que a gente põe a mais, e entender um pouco do equilíbrio. É só o equilíbrio, é só o bom senso, né, doutora? É só o bom senso. A gente pode emagrecer. Hoje em dia eu falo que emagrecer é fazer trocas. Isso. A gente pode estar saudável. A gente pode ter uns quilinhos a mais saudável. Isso mesmo. Sabe? Então é só a gente querer e só a gente entender. A gente tem que tratar o nosso corpo como uma árvore. Raiz bem tratada são folhas bonitas. Tá aí. Quem quiser saber mais, vou passar para vocês o contato. Queridíssima doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga. Você encontra lá no Instagram, @doutorabreviado Ana Luísa Vilela, tudo junto, @doutorabreviado Ana Luísa Vilela. Tem o site slimforme.com.br, site novo, né? Muito lindo. slimforme.com.br, para você ter sempre uma fonte de pesquisa perfeita, sempre em contato com a doutora. E você está sempre aqui com a gente, sempre. É sempre um prazer. Estava com saudade.